Wie wurde ein scheinbar unbesiegbares Imperium, das ein Viertel des Planeten beherrschte, besiegt, ohne dass eine einzige Armee seine Küsten eroberte? Die Antwort liegt nicht in der Kraft der Kanonen, sondern in der Macht einer Idee. Dies ist die Geschichte, wie das britische Empire, der größte Koloss der modernen Geschichte, von einem einzigen Mann zu Fall gebracht wurde, der mit nichts als seiner Überzeugung bewaffnet war, Mahatma Gandhi. Eine Geschichte über gewaltfreien Widerstand, der sich als mächtiger erwies als jede Armee, die Welt inspirierte und die Landkarte für immer veränderte. No início do século XX, o Império Britânico estava no seu auge. Colosso que se estendia por continentes, com domínio militar e econômico sem precedentes. Sua marinha, a mais poderosa do mundo, patrulhava os oceanos, e suas indústrias eram alimentadas pelos recursos de colônias espalhadas por todo o globo. E nenhuma posse era mais valiosa, mais simbólica de seu poder, do que a Índia, a joia da coroa. Ela fornecia não apenas matérias-primas e mercados, mas também soldados para as guerras do Império. Para muitos, a ideia de que esse domínio pudesse terminar parecia fantasia. Mas foi precisamente aqui, no coração pulsante do Império, que as sementes de seu fim começaram a germinar. Uma revolução silenciosa, sem exércitos, sem batalhas campais e liderada por um homem que desafiou o poder com a paz. A presença britânica na Índia não começou com a ambição de construir um império, mas sim com a de fazer negócios. A Companhia Britânica das Índias Orientais, uma poderosa corporação, chegou como comerciante, mas rapidamente se tornou governante. Explorando as divisões entre os reinos locais e a instabilidade política, a companhia usou sua força militar e influência econômica para assumir o controle. O que antes era um mosaico vibrante de reinos prósperos, com culturas ricas e economias autônomas, foi sistematicamente desmantelado. Artesãos locais foram à falência, incapazes de competir com os produtos industrializados britânicos. Agricultores foram forçados a cultivar produtos para exportação, como algodão e ópio, em vez de alimentos para suas próprias comunidades. Isso levou a fomes devastadoras, que ceifaram milhões de vidas. Um sistema tributário opressivo extraía a riqueza da terra, enviando-a para Londres. A Índia tornou-se uma colônia controlada à distância, governada por leis estrangeiras que serviam apenas aos interesses imperiais. O povo indiano era tratado como súdito de segunda classe em sua própria terra, e o ressentimento crescia silenciosamente sob a superfície de uma aparente ordem. Mohandas Karamchand Gandhi não nasceu um revolucionário. Pelo contrário, ele era produto de uma educação de elite, formado em direito em Londres e vestido no estilo britânico. Em seus primeiros anos, Gandhi acreditava na justiça do Império Britânico e na possibilidade de diálogo e reforma. Ele via o sistema britânico como falho, mas fundamentalmente justo, e acreditava que, se os indianos provassem seu valor e lealdade, seriam tratados como cidadãos iguais. Foi fora da Índia, na África do Sul, que sua visão mudou radicalmente. Ao defender os direitos da comunidade indiana local, ele enfrentou a brutalidade e a humilhação do racismo institucionalizado. Foi lá, confrontado com a injustiça implacável, que Gandhi forjou a arma que mudaria o curso da história. Ele a chamou de Satyagraha, e não era uma arma de aço, mas sim uma arma moral. Uma força nascida da verdade e da não-violência, que ele levaria de volta à Índia para desafiar o maior império do mundo. Satyagraha, um termo sânscrito, pode ser traduzido como a força da verdade ou a força da alma. Para Gandhi, era um princípio ativo, não passivo. Não significava simplesmente aceitar o sofrimento, mas resistir à injustiça com uma coragem inabalável, sem jamais recorrer à violência ou ao ódio. A estratégia era brilhante e subversiva. Ao se recusar a retaliar, os manifestantes pacíficos expunham a brutalidade do opressor para o mundo ver. Cada golpe de cacetete contra um corpo indefeso, cada prisão de um manifestante pacífico, não era um sinal de força do império, mas sim um testemunho de sua falência moral. Gandhi entendeu que a violência gera mais violência, num ciclo sem fim. Mas a resistência não violenta quebrava esse ciclo. Ela desafiava o oponente a confrontar sua própria consciência. Era uma guerra psicológica e moral, travada não nos campos de batalha, mas nos corações e mentes das pessoas, tanto na Índia quanto na Grã-Bretanha. Satyagraha transformou a fraqueza percebida em uma força invencível, tornando cada ato de opressão uma vitória para a causa da liberdade. Com a filosofia do Satyagraha como guia, Gandhi implementou uma estratégia devastadora: a desobediência civil em massa. A lógica era simples: um império não pode governar se o povo se recusa a ser governado. Se os indianos parassem de cooperar, o sistema colonial entraria em colapso. A campanha assumiu várias formas. Boicotes maciços a produtos britânicos, especialmente tecidos, foram organizados.
Gandhi encorajou os indianos a fiar e tecer suas próprias roupas, um ato simbólico de autossuficiência econômica e cultural que atingiu o coração da indústria têxtil britânica. Greves paralisaram ferrovias, fábricas e serviços públicos. Os indianos se recusaram a pagar impostos injustos, a servir em cargos administrativos coloniais e a obedecer a leis discriminatórias. Milhares de pessoas marcharam pacificamente, sabendo que seriam presas. As prisões ficaram lotadas, sobrecarregando o sistema judicial e administrativo. Cada prisão não era uma derrota, mas um distintivo de honra. Sem disparar um único tiro, a desobediência civil tornou a Índia ingovernável e o custo de mantê-la como colônia, tanto financeiro quanto moral, começou a se tornar insustentável para a Grã-Bretanha. Em 1919, a tensão atingiu um ponto de ebulição. Na cidade de Amritsar, milhares de indianos desarmados, incluindo mulheres e crianças, reuniram-se pacificamente em um jardim murado chamado Jallianwala Bagh para protestar contra as leis repressivas britânicas. O comandante britânico, Brigadeiro-General Dyer, chegou com suas tropas, bloqueou a única saída e, sem qualquer aviso, ordenou que seus soldados abrissem fogo contra a multidão indefesa. O tiroteio continuou por cerca de 10 minutos, até que a munição quase se esgotou. Centenas morreram e mais de 1000 ficaram feridos. O massacre de Amritsar não foi uma batalha, foi uma carnificina. A notícia do massacre chocou o mundo e expôs a face brutal e desumana do colonialismo britânico. Para muitos indianos que ainda acreditavam na benevolência do Império, Amritsar foi o ponto de ruptura. A brutalidade do ato destruiu qualquer vestígio de lealdade e transformou o movimento pela independência de uma causa política em uma cruzada moral. O massacre tornou-se um grito de guerra, unindo a Índia em sua determinação de se livrar do domínio britânico. A partir daquele dia, a independência não era mais uma questão de se, mas de quando. Talvez nenhum ato de desobediência civil tenha sido mais icônico e eficaz do que a Marcha do Sal em 1930. A lei britânica proibia os indianos de coletar ou vender sal, forçando-os a comprar o produto altamente tributado do governo colonial. O sal, um item essencial para a vida, tornou-se um símbolo da opressão econômica do Império. Gandhi decidiu desafiar essa lei de uma forma que todos pudessem entender e participar. Ele iniciou uma marcha de quase 400 quilômetros até o Mar Arábico. O que começou com algumas dezenas de seguidores transformou-se em uma procissão de milhares. O mundo assistiu, fascinado. Ao chegar à costa, Gandhi caminhou até a água e pegou um punhado de lama salgada, um ato simples e legal que desafiava simbolicamente todo o poderio do Império Britânico. Milhões de indianos seguiram seu exemplo, produzindo seu próprio sal. Foi um ato de desafio em massa que o Império não conseguiu conter. A Marcha do Sal foi uma obra-prima de teatro político. Ela ridicularizou a autoridade britânica, galvanizou a nação indiana e gerou uma onda de simpatia internacional pela causa da independência. O movimento de Gandhi na Índia não aconteceu no vácuo. O mundo estava mudando. A Grã-Bretanha, embora vitoriosa nas duas guerras mundiais, saiu delas economicamente exaurida e militarmente enfraquecida. O custo de manter um império global tornou-se insustentável. Ao mesmo tempo, a retórica da liberdade e da autodeterminação usada pelos aliados contra as potências do eixo soava hipócrita enquanto a Grã-Bretanha mantinha seu próprio império. A pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos e da União Soviética, aumentava. Internamente, a Índia, que antes era uma fonte de imensa riqueza, transformará-se em um fardo político e moral. As constantes revoltas, os protestos em massa e a campanha de não cooperação exigiam uma presença militar e administrativa cada vez mais cara. O império estava sangrando recursos, prestígio e, o mais importante, sua própria justificativa moral para governar. A luta incansável do povo indiano, combinada com as novas realidades geopolíticas, criou uma tempestade perfeita. O colosso estava começando a rachar sob seu próprio peso. Finalmente, em 1947, a Grã-Bretanha cedeu. Após quase 200 anos de domínio, o Império Britânico retirou-se, e a Índia conquistou sua tão sonhada independência. Foi uma vitória monumental para a estratégia de Gandhi e um momento de imensa celebração. No entanto, o triunfo foi manchado por uma tragédia de proporções épicas. Incapaz de conciliar as tensões entre as comunidades hindu e muçulmana, a Grã-Bretanha optou por uma solução apressada e mal planejada, a partição. O subcontinente indiano foi dividido em dois países, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. A divisão desencadeou uma das maiores migrações em massa da história, acompanhada por uma violência sectária brutal. Milhões de pessoas foram deslocadas, e estima-se que até 2 milhões tenham morrido nos confrontos. A alegria da liberdade foi amargamente misturada com a dor da divisão, uma ferida profunda cujas cicatrizes ainda são visíveis hoje.
A independência foi conquistada, mas o preço foi terrivelmente alto. A história da queda do Império Britânico na Índia é mais do que o fim de uma era colonial. É a prova definitiva de que impérios não são derrubados apenas por exércitos e canhões, mas também pela força do espírito humano e pelo poder da consciência. Mahatma Gandhi demonstrou que a resistência moral, a coragem de sofrer pela verdade sem odiar o opressor, pode ser a arma mais poderosa de todas. Ele não derrotou a Grã-Bretanha militarmente, ele a derrotou moralmente, tornando sua posição insustentável aos olhos do mundo e de seu próprio povo. Sua estratégia de satyagraha e desobediência civil não apenas libertou a Índia, mas também criou um novo manual para a mudança social, inspirando líderes de direitos civis como Martin Luther King Jr. e movimentos de libertação em todo o mundo. A lição de Gandhi continua a desafiar nosso mundo hoje. A verdadeira força não reside na capacidade de infligir dor, mas na coragem de resistir à injustiça com dignidade e verdade. Se você acredita que a história ainda tem lições poderosas para nos ensinar sobre coragem, estratégia e o poder de mudar o mundo, curta este vídeo e compartilhe com todos que amam documentários históricos. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando os grandes conflitos e as grandes ideias que moldaram nosso mundo. Obrigado por assistir.